Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura de opções hoje, né? Eu estou retomando o canal. É, essa, esse vídeo era para ter saído no domingo, mas está saindo na segunda-feira. Aliás, hoje é um portal, né? Dia 7/7. E talvez você vá ver isso somente no dia 8/7, mas ele foi feito no dia 7. Porque já está meio tarde, mas tudo bem. Agora que eu consegui parar para gravar, então é agora que vai ser, é agora que tem que ser. Eu tenho esse tarô hoje, que é um tarô celta, né? Muito bonito esse tarô. Eu nunca fiz uma tiragem com ele, vou fazer hoje. E eu espero que ele nos traga boas energias. Eu gosto muito dessa energia celta. Estudo sobre isso há algum tempo. Tenho bastante que aprender ainda, mas assim, é uma energia que eu gosto bastante, sabe? Então vamos lá. Você já sabe, né? Se vocês puder, quiser fazer algum comentário, dar aquele joinha, aquelas coisas, né, gente? Então é sobre isso. A leitura de opções vai ser então a primeira opção vai ser uma vassourinha, né? Uma vassourinha para você varrer aí a sujeira. Não para debaixo do tapete, né? Mas para varrer a sujeira mesmo. Essa vassourinha linda. Essa é a primeira opção. A segunda opção é uma varinha mágica com cristal na ponta e uns gatinhos aqui muito bonitinhos. Certo? Essa varinha com cristal, essa é a segunda opção. E a terceira opção é uma pedra pirita. Ok? E aí você escolhe qual é a opção que você quer. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar o tempo de cada uma delas, né? Pra gente ficar mais fácil aí de você se conectar, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira opção. Então vamos lá para você que se conectou com a vassourinha, ok? Vou deixar aqui, ó. Não, aqui, para você ver. Para você vê-la aqui. Aqui. Ai, então vamos lá, gente. Então, energias gerais primeiro, depois a energia do trabalho, depois da vida afetiva e um conselho, tá bom? Então vamos lá. Vamos baralhar aqui o nosso tarô celta, para que ele entre aí na energia desse grupo 1, que escolheu essa vassourinha, tá? É uma vassoura. É de bruxa? É do que você quiser, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui o meu baralho celta. 3 cartas, então, para as energias gerais, tá? 3 cartas para o trabalho, finanças, carreira e a vida afetiva, tá? Vida afetiva, amorosa, afetiva e uma cartinha de conselho, tá bom? Fundo do deck, o 8 de copas. Oh my God! Eu tive que parar o vídeo um pouquinho porque a carta caiu lá longe, lá no chão. Então, vamos lá, pessoal. Então, energias gerais. O que a gente tem aqui? Nós temos o eremita. Nós temos o as de pentáculos. Ouros, né? E a gente tem a lua. A lua, achei linda essa carta, gente. Maravilhosa, né?
Então, quais são as energias gerais desse grupo? A gente tem então o eremita, né, uma energia de introspecção, junto com a lua. Então, aqui a gente tem muita energia espiritual, né? A gente tem aqui muita energia intensa para buscar aí dentro de você uma intuição, uma introspecção e um cuidado com a ilusão. Como assim ilusão? Ilusão no sentido de você acreditar naquilo que não é de verdade, sabe? Acreditar naquilo que você mesmo duvida. Então é legal que você se conecte, né? Reze, coloque as suas forças aí para funcionar, suas forças sobrenaturais para funcionar, no sentido assim de você buscar a espiritualidade mesmo, sabe? E iniciar, né, essa jornada, mais uma jornada assim mais espiritual para chegar no seu objetivo real, entende? Então, para você chegar no seu as de ouros, você precisa caminhar na fé, sabe? Buscar a sua fé, buscar a sua espiritualidade. Então, é muito importante que você pense nisso, tá? Que você pense nessa fé. Talvez você tenha que fortalecer essa fé, você anda meio descrente, você anda meio desconectado das forças espirituais. Então é importante que você renove isso, né? Talvez buscando aí dentro de você mesmo, né? O eremita é isso, né? O eremita é essa ideia de buscar a espiritualidade dentro de você, no sentido assim de, sabe, entrar na sua intuição, entrar na sua energia. Às vezes a gente fica tão com a vida tão corrida, né? Que esquece um pouco que a gente tem que lidar também com o que é, com aquilo que aquilo que vai além dos olhos, né? O que os olhos não veem, mas a alma sente, a gente sente, né? Então, a energia geral é essa, certo? Você se reconectar. No seu trabalho, na sua carreira, nas suas finanças, a ideia aqui é um 9 de paus, um 5 de ouros e o imperador. Então, aqui, gente, bom, então o imperador é essa carta que mostra liderança. Então, na sua vida do trabalho, das finanças, você está buscando com muita força os seus objetivos e você precisa pensar que talvez a sua liderança não esteja, sabe, a contento, você talvez esteja meio submisso. Por que eu tô falando isso? Por causa desses 5 aqui, né? Desses 5 de ouros, tá? Se você notar, você tem aqui uma figura, né? Um imperador, né? Aqui. E aqui, uma figura sentada, olhando, né? Olhando pro nada. Então, assim, é uma busca de uma liderança. Você tem que buscar essa sua liderança. Você precisa entender o que você realmente quer. E o 9 de ouros, perdão, o 9 de paus é para você fazer isso rapidamente, sabe?
pensar, lógico, né? Você já tem aqui na sua primeira energia, aqui na energia geral, uma introspecção. Então é importante que você busque nessa introspecção para a sua energia do trabalho uma ação, né? Que você realmente precisa ir, sabe? Você precisa se lançar para você achar essa sua liderança aqui, sabe? Porque você talvez tenha se perdido aí. Você, sei lá, a impressão que dá é que você talvez tenha recebido algumas críticas negativas, algum tipo de conflito aí no seu trabalho, e isso tem atrapalhado você a cumprir aquilo que você precisa, a fazer aquilo que você quer fazer, sabe? Então, por exemplo, o seu trabalho você precisa, sei lá, cumprir uma meta ali diária, mas além disso, você acha que para cumprir essa meta você precisa fazer algumas coisas, você tem ali um projeto, um objetivo, e você não está conseguindo fazer isso. Então é importante que você se encontre, né? Se encontre aí nessa energia do imperador, que você busque isso, sabe? Então, e rapidamente coloque isso em ação. Então, primeiro você para, analisa um pouquinho isso, mas não demora muito, né? Vai rapidamente para essa ação para você não se perder também, sabe? Para você não. Se você já teve algum tipo de problema no seu trabalho, pode ser que isso piore. Então, a energia aqui é boa. A energia aqui é boa. É uma energia de que você precisa ir buscar essa liderança, certo? Então, é uma energia boa, mas você precisa se mexer, entende? Buscar essa liderança, não deixar, sabe? Não deixar que as pessoas te maltratem ou, sei lá, que pisem em você, porque no trabalho a gente sempre tem alguém ali, né, meio sem noção. Então você precisa lidar com isso com sabedoria, né? A sabedoria do imperador, mas não ficar enrolando muito, né? Ir mesmo, com coragem, sabe? Com coragem de um imperador, né? E com a sabedoria do eremita, tá? Isso não é muito fácil. Essa energia não é muito fácil. Essa energia tá assim, muito pomposa, né? É uma energia pomposa, como se a gente pudesse controlar tudo. Então, a gente não pode controlar tudo, mas aquilo que a gente pode controlar, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, né? Então, acho que a energia é isso, faça o seu melhor e não deixa as coisas andarem de qualquer jeito, né? Não dê as costas, vai para cima, busca os seus objetivos mesmo, certo? Importante essa energia no trabalho, tá? Busca os seus objetivos com sabedoria e colocando a sua liderança, impondo o que você quer falar, quer se pôr, né? Se impor de vez em quando, mas com sabedoria, sem ser grosseiro, entende? Entendeu, né? Então tá bom. Sobre a vida afetiva. Quais são as energias na sua vida afetiva? A Rainha de Espadas. A garganta hoje tá meio pegando, então já trouxe uma água aqui pra. A Rainha de Espadas. É lindo, né? Eu adoro esse símbolo aqui, né? Esse aqui, ó. O Triskelé. Adoro. Agora eu explico ele pra vocês. Deixa eu tomar água de novo. Então você tem a Imperatriz, a Rainha de Espadas e a Torre. Olha.
a torre está muito bem cercada aqui, né? Então vamos lá. Na sua afetividade, gente, o que, que acontece? Quando você tem a Imperatriz, você tem uma energia feminina muito grande, de muito acolhimento, muito maternal, de abraçar e tentar entender as pessoas dentro de uma empatia, buscar o sentimento do outro, entender o sentimento do outro, sabe? A gente nunca vai conseguir se colocar totalmente no lugar do outro, né, para tentar sentir o que o outro está sentindo, mas entender o sentimento do outro a gente consegue, né? Entender que ele está realmente sofrendo. Então, a Imperatriz é isso, é você estar compreendendo. Ai, essa frase ficou horrível, mas é isso. É você compreender o outro o máximo possível. Porque existe aqui uma torre, então algo. Existe aqui um sentimento sendo destruído, né? Sendo reformado. Às vezes, para reformar uma coisa, você destrói, você tira tudo do lugar e bota depois uma coisa nova e melhor, né? Ninguém reforma uma coisa para ficar pior. Então, você tem aqui essa reforma. Então, para que isso aconteça, você precisa ter essa energia feminina de abraçar e se colocar como uma pessoa que escuta, que percebe o sofrimento do outro. Então aqui me traz muito isso, sabe? Na sua vida afetiva, isso pode acontecer com amigos, com colegas de trabalho, com namorado, marido, enfim, qualquer pessoa que você tenha relações afetivas, certo? E aí, gente, quando vem uma rainha de espadas, né, dentro dessa energia aqui, eu vejo luta aqui, né? Então, assim, talvez você vá ter que lutar por alguém. Você vai ter que defender alguém, sabe? Que você gosta muito. Talvez alguém que você goste muito vai passar por alguma provação, alguma situação que vai precisar de ajuda. E aí você vai enxergar essa torre e vai buscar aqui, né, coragem dentro de uma rainha de espadas e vai acolher essa pessoa. Então, aqui vai exigir de você solidariedade. Então, a energia hoje da vida afetiva está muito ligada à solidariedade, tá? E quando você vai ser solidário, isso requer coragem. Coragem. Não é. Para a gente ser solidário, a gente tem que abrir, a gente tem que abrir um portal. A gente tem que abrir a janela da coragem, sabe? Para às vezes ajudar alguém. Porque não é só mandar dinheiro. Claro que isso é bom também, né? Mas às vezes solidariedade vai além disso, né? Não é você só mandar dinheiro para alguma entidade. É você acolher alguém que está numa torre. Então, para isso exige muita coragem. Então, essa leitura aqui, dessa vassourinha aqui, gente, tá me dando a ideia assim, de que você precisa se conectar muito, né, com a sua espiritualidade para você se tornar um líder muito importante aqui no seu trabalho e se tornar uma pessoa muito solidária aqui no seu campo afetivo. Então, né, a Lua me diz isso, né? Então é muito importante aqui que você entre nessa energia de não estar só com você mesmo, né? De entrar na energia de estar com o outro também, de ajudar o outro, de acolher o outro, né? No momento que ele não estiver muito bem, no momento em que ele precisar disso, né? Talvez ele te peça, talvez ele não te peça. Depende, né? Tem gente que pede, tem gente que não pede. Então, você vai ter que perceber isso. Você vai ter que aí usar a sua sabedoria de eremita, né?
e concretizar essas ações, né? Talvez sabe, ter uma iniciativa, sabe? Ter uma iniciativa de líder, né? De imperador. Então, isso vai ser muito importante para você, tá? Essa semana, então, vai exigir de você esse olhar, sabe? Para o outro, né? Essa energia está muito densa, mas ao mesmo tempo ela vai frutificar muito bem. Você vai lá na frente, você vai colher muito bem isso, sabe? Mas é uma semana que vai exigir de você muita sabedoria e muita empatia, né? O conselho para você é o 5 de copas. O 5 de copas é você, olha que interessante, né? É você deixar um pouco as suas emoções de lado e pensar um pouco no outro, né? Às vezes isso não é muito fácil. Isso também não é para ser uma coisa que você vai fazer toda hora na sua vida, a vida inteira, só pensando no outro. Não é isso, tá? Mas essa semana vai exigir de você esse pensar no outro, né? Porque lá na frente você vai colher alguma coisa legal, você não vai pensar no outro porque você vai ter uma recompensa. Também não adianta nada. Mas o tarot está me dizendo que você vai ter. Entende? Então, quando você assume a sua coragem, assume a sua função de líder, não demora muito para acontecer isso, né? Você vai ter uma recompensa. Então você vai ter que deixar um pouco você de lado, né? Não totalmente, evidentemente, né? Mas você vai ter que deixar aí um pouco você de lado, deixa o seu narciso descansando um pouquinho ali e pensar um pouco no outro. Talvez você tenha alguém que esteja precisando de você, da sua compreensão, do seu olhar, né? Talvez um filho, talvez uma mãe, talvez uma esposa, um marido, uma namorada, um amigo, não sei. Perceba. Talvez no seu trabalho. Eu sinto que essas duas energias estão meio conectadas aqui, sabe? Ou talvez você vá conhecer alguém, né? Que vai pedir uma ajuda para você. E você no primeiro momento vai dizer assim, ah, não vou ajudar não, porque eu tô cheio de coisa aqui. Mas aí depois você vai pensar um pouquinho e vai dizer, não, peraí, deixa eu... Preciso de coragem aqui, né? Um pouco de coragem, vou pensar um pouco. Eu acho que eu vou ajudar essa pessoa. Vou entrar nessa energia, né? É isso que o tarot tá falando aqui, se você se conectou com essa vassourinha, certo? Então varra aí o seu narciso, deixa ele um pouquinho de lado aqui, depois você volta, né? Porque a gente tem que pensar na gente também, né? Não é só isso, né? Mas pensar no outro também. A solidariedade talvez esteja faltando um pouco no mundo, né? Então talvez isso seja legal, tá bom? Então é isso que eu tenho para esse grupo. E agora a gente vai para o grupo 2, tá bom? Um abraço, gente. Dá um joinha. E é isso. Até mais. Pronto, voltamos. Se você se conectou com a varinha mágica, certo? Com um cristal aqui na ponta, tá? Se você se conectou com essa varinha, você optou pela opção 2. Então vamos lá. Aqui, para você vê-la, né? Deixa eu tirar a caixinha. Então vamos lá. Entre uma opção e outra, eu sempre embaralho um pouco, né? Para não pegar muito tempo aqui do vídeo, certo? Mas eu vou embaralhar, eu preciso embaralhar para chegar na sua energia, tá? Esse baralho é um pouquinho menor do que o outro que eu tô acostumada, então eu tô apanhando um pouquinho aqui, mas tudo vai dar certo no final, eu me acostumarei com ele também, né? É, porque o meu outro é maior, sabe? Mas esse daqui é gostoso, eu gostei dele. Vamos lá.
Vamos lá, então. Olha que desenho bonito que fez. Chique isso. Então vamos lá. Primeiro, 3 cartas para as energias gerais. Três cartas para a energia do trabalho, das finanças, da carreira. Essa energia. 3 cartas para as energias afetivas, que fale sobre amizades, namoros e tudo mais. E uma cartinha de conselho, tá? Então vamos lá. Energias gerais. Então a gente tem aqui o 5 de espadas. A gente tem o 4 de copas. 4, 5. Que carta bonita é essa, não? E a gente tem a morte, né? Então eu acho que aqui a gente tem uma energia bastante de mudança. Eu não gosto muito dessa palavra. Porque mudança me lembra, né, uma coisa, vou mudar de casa. Mas aqui eu tô falando de energias. Então é assim, é preciso que algo fique para trás. É preciso que algo morra para dar espaço para uma coisa nova, né? Então aqui, ó, você tem alguma coisa chegando, né? Alguma coisa pousando, né? Então você tem uma ave aqui que está pousando, né? Então é esse pouso que a gente tem que pensar, tá? E o 4 de copas e o 5 de espadas, o 5 de espadas mostra essa... O 5 de espadas é sempre uma coisa meio dúbia, assim, sabe? Ele mostra um personagem que você não sabe se venceu a batalha ou perdeu. Então você sempre tem alguém que tá lá atrás, ou porque fugiu, ou porque se deu por vencido. Mas o 5 de espadas é isso. Então é uma carta de dúvida. E quando você tem uma dúvida com a morte, você tem uma dúvida se você deve ou não pousar. Esse pouso da ave. Não é? Será? Tá na hora já ou ainda tenho que voar mais um pouco? Então essa energia de pouso tá muito forte aqui. E aí, ao pousar, você vai parar para se conectar. Tá vendo? Ele tá aqui se conectando, parado, se conectando. Cuidado para não ficar parado demais, não prolongar muito isso, né? Então, essa dúvida, você precisa tirar essa dúvida. Você tem aí, aqui a energia é assim, tem uma dúvida que me consome aqui. E então eu preciso parar, pensar sobre isso, sabe? Me conectar, buscar na espiritualidade, na minha fé, né? Na sua fé. O que é que eu tenho que fazer para pousar, para eu conseguir essa mudança necessária aqui? Essa carta é muito bonita, gente. Vou colocar mais pertinho aqui de você. Tá vendo? É um pouso, né? Então, você tem uma energia de assim, ó. Essa dúvida que você sente, você só vai conseguir resolver isso depois que você respirar, parar um pouco, certo? Pousar, né? E fazer mudanças radicais a partir disso que você, a partir do momento que você
já já pensou, já resolveu a sua dúvida, mas ela não vai ser fácil de resolver, tá? Então, essa conexão aqui, ó, ela vai ter que ser muito profunda. Então, aqui, eu não sei, depende do que você acredita, você vai ter que rezar para os seus santos aí, para os seus orixás, para os seus espíritos, para os seus... Uma conexão espiritual tem que acontecer, tá? Para que você resolva essa sua dúvida, sabe? Essa sua coisa dúbia aí, sabe? Pode ser, sei lá, você está entre dois amores, você não sabe se você muda de emprego ou não, você recebeu ali uma oferta, está em dúvida. Se você muda ou não de cidade, se você faz aquele empréstimo ou não, aquela compra, aquela troca. E aqui me parece que não é uma troca simples, tá? Porque, por causa da morte, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma troca de casa, por exemplo, vou usar um exemplo simples aqui. Sei lá, a casa que você vai, ela é melhor, mas ela é mais longe, para você vai ficar difícil ir para o trabalho, você vai gastar mais para o trabalho, né? Mas a casa é maior, é mais bonita. Ou você tá num namoro aí já há alguns anos, né? E aí surge aquela pessoa que você já gostava lá atrás, e ela surge toda bonitinha, querendo voltar com você. Aí você vai ficar numa situação de lascar ali, né? Então é uma situação que vai exigir muito de você, tá? Se você não tem nenhuma dúvida, pode ser que ela surja. Porque quando aparece a morte, é uma coisa meio que assim, vai acontecer, sabe? Porque a morte é algo inevitável, concorda? Todo mundo, né? Todo ser vivo morre. Então, quando aparece a morte, é uma coisa que vai acontecer. Então, assim, se você não está em dúvida ainda de nada, se prepara, porque provavelmente essa semana você vai ter que ter alguma decisão aí importante na sua vida. Vai aparecer 2 opções ou 3, né? Não sei. E você vai ficar em dúvida. Então, se prepara, tá? Bom, dentro dessa energia, então, aqui de dúvida, vamos ver o seu trabalho, o seu dinheiro, sua carreira, né? Nós temos aqui a força. Nós temos aqui o enforcado ou pendurado. E nós temos aqui o 8 de espadas. Então, olha a energia pesada, hein? O 8 de espadas é aquela energia assim, eu tô me sentindo ameaçado. Eu tô aqui ameaçado, mas tem solução. Tem solução, eu posso tentar resolver isso, sabe? Então, mas assim, você vai ter que ter coragem para se soltar aqui do meio dessas espadas. Você tá aqui no meio de um monte de espadas, você tá aqui numa situação, como é uma coisa de trabalho, então assim, o seu trabalho não deve estar muito fácil. Você todo dia que você acorda para ir trabalhar, você, ai, Deus me dê força, né? Então aí você vai com ou sem força, você vai mesmo. Vai assim mesmo, né? Então assim, aqui tá uma energia assim de coragem. Tem que ter coragem. Você tá dando o seu melhor. Isso é fato, né? Nesse seu trabalho, mas é um trabalho difícil. Você tem hora que quer sair dessa situação, né? Você quer sair dessa situação, mas
tá difícil, você tem que ganhar o seu dinheiro e tal. E como é que você vai resolver isso? Então, o tarô tá dizendo assim, ó, e essa situação financeira ou de trabalho tá muito desconfortável. Então, todo dia você precisa buscar muita força, muita coragem, né, para tentar sair dessa situação. E o tarot tá me dizendo o seguinte: você só vai sair disso se você mudar o seu olhar. Tá vendo que ele tá de ponta cabeça? Quando a gente tá de ponta cabeça, a gente enxerga as coisas de um outro ângulo, certo? Então é isso que você tem que pensar. Você tem que olhar para as coisas e tentar enxergá-las de um outro ângulo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através, olha, é conhecimento. Então, por exemplo, você trabalha você tem um emprego que você não gosta. Ou então você escolheu uma carreira que você achou que era maravilhosa e você está tendo decepção com ela. Ou então o seu dinheiro está difícil, está curto, você não está conseguindo. Ou então as três coisas juntas, né? Então como é que você resolve isso? É com conhecimento. Então você precisa estudar, ler sobre isso, sabe? Então, por exemplo, você é, sei lá, você é um vendedor, mas você está cansado disso. Mas você é muito habilidoso como vendedor. Então, onde é que você pode aplicar essa sua habilidade? Então, você tem que estudar, sabe? Tem que usar o seu conhecimento, da sua bagagem, do seu repertório, para enxergar e solucionar isso, né? Inverter as coisas, sabe? Então, assim, você é um vendedor muito chateado, você precisa usar. Então, assim, você tem que buscar, tem que ler, sabe? Outro dia eu estava lendo um blog, eu não lembro o nome, tá, gente? Eu sou ruim de nome. Eu estava lendo ali um blog, as profissões do futuro, as profissões que ainda não existem, né, que vão existir. Então tinha umas coisas bem legais ali, sabe? Assim, eu não vou lembrar agora, mas assim, então você precisa desse conhecimento, sabe? Para você ter esse repertório, para você ter essa sua bagagem, né? Então, busca conhecimento, leitura, estudo, pega aí uns vídeos do YouTube que falem sobre isso, para você ter alguns insights, né? Para você buscar isso, né? Então, a sua energia aqui tá muito casada com a energia geral, né? Porque aqui, ó, surge uma dúvida, né? E aqui você tá querendo mudar mesmo alguma coisa, porque não tá legal. Então talvez seja isso, né? Tipo assim, putz, eu até ganho bem no meu emprego, mas não aguento mais. Não aguento mais aquela empresa, aquele chefe, aqueles clientes, não aguento mais. Então eu quero mudar isso, mas como é que eu vou mudar? Não tem varinha mágica que resolva isso. A varinha mágica é conhecimento. Vai ler, vai estudar, sabe? E testa. Faça pequenos. Agora sou eu falando, né? Faça pequenos testes, sabe? Então, de repente, você quer, sei lá, você quer vender alguma coisa. Você fala assim, eu não quero mais trabalhar naquela empresa. Eu vou ser vendedor de coisa na internet, sei lá. Então faz um teste. Faz uma coisa pequenininha, vai fazendo de paralelo, vai tentando enxergar as coisas, né? De um outro jeito, sabe? Então vai fazendo testes, vai lendo sobre aquilo, vai tentando conhecer melhor aquela outra escolha que você quer fazer, né? Então é isso, tá? Então assim, mas aqui tá me dizendo que a energia é de uma pessoa com muita coragem, sabe? É uma pessoa que tem muita fibra, sabe? Uma pessoa que tem muita força e tá a fim de mudar. A energia aqui é de uma pessoa. Não, eu tô a fim de mudar sim, eu quero mudar. E eu vou mudar, sabe? Então, essa sua dúvida aqui
tá assim, eu vou mudar, mas o que eu preciso mudar? Mas você tá decidido que você quer mudar, você só precisa achar o que é. Então, para você achar, é isso aqui, né? Pensar, não vai ser fácil, já falei, né? Mas você tem força para isso e você tem possibilidade. Tá vendo essa coruja aqui atrás? Ó, ela mostra isso, gente. A coruja é um símbolo, né, do conhecimento, certo? Então, é isso. Você vai usar aí os seus conhecimentos para sair dessa situação aqui que não tá legal, né? E tentar enxergar as coisas de um outro jeito para sair dessa situação incômoda também. Tá vendo que esse cara tá incomodado de ficar pendurado de ponta cabeça, né? Então é sobre isso, tá, gente? Ah, eu tô sem dinheiro, tá faltando dinheiro. Você tem que buscar alguma forma de fazer isso. E como é que você vai chegar lá? É através do conhecimento, tá? Vida afetiva. Você tem aqui o 9 de ouros. Você tem aqui o cavaleiro de copas. E você tem aqui o 2 de paus. Bom, o cavaleiro de copas, gente, ele é um cara... É linda essa carta. Ele é um cara que é um cavaleiro, mas ele tá muito ligado aos sentimentos, sabe? Então ele não é aquele cavaleiro bravo que vai à luta, que não pensa no outro, que vai sem sentimentos. Ele é um cavaleiro que tem muito sentimento. Ele é um cavaleiro que trabalha esses sentimentos. Então, aqui, nos seus sentimentos, mostra isso, sabe? Que você tá afim de resolver alguma questão. Se você tá sozinho, você vai querer buscar alguém. Se você tá com alguém, você vai querer melhorar essa relação. Então, é isso que o Cavaleiro de Copas me diz, né? E essa mudança aí que você quer buscar, essa melhora nas suas relações que você quer buscar, tá me dizendo que vai acontecer. Aqui tem muita materialidade, vai acontecer, né? A partir do momento que você buscar o melhor caminho. E, de novo, a ideia da ação, sabe? Você tem que pôr isso em ação. Então, você quer fazer alguma mudança, alguma melhora, sabe? Na sua vida sentimental. E isso vai acontecer, sabe? E isso vai acontecer quando você entender o 2 de paus. Ele é uma carta que mostra assim uma coisa de escolha também, sabe? Então, aqui a impressão que dá é que assim, o que eu vou fazer para melhorar a minha relação ou para conquistar aquela pessoa que eu tô afim, tá? Então aqui é muito interessante porque você vai tentar escolher um jeito de chegar lá, porque você já não aguenta mais ficar na espera, você quer materializar isso, sabe? E aqui você tem um cavaleiro. O cavaleiro ele vai longe, você tem a energia do cavalo, tá vendo? Olha que cavalo maravilhoso. E o cavalo vai, ele tem força, ele vai atrás. E tem muito amor aqui, né? Assim, então, por exemplo, você brigou com seu filho, com seu amigo, com seu marido, com sua filha, com seu namorado, com sua namorada. E você sabe que se você for atrás, você consegue resolver isso, né? Você consegue. Mas para que isso aconteça, você precisa traçar o melhor caminho. Você tem escolhas aqui. Aqui mostra sempre assim, sabe? Que eu vou por esse caminho ou por esse. Então, aqui de novo,
tem a energia da escolha, tem a energia que você precisa pensar como é que você vai fazer isso, tá? Então, se no seu trabalho você tinha que conhecimento, aqui você tem que conhecer a pessoa. Então você tem que ser meio estrategista aqui. Então, assim, eu quero melhorar a minha relação com aquela pessoa. O que ela gosta? O que ela faria se eu a convidasse para ir ao cinema? Ou para tomar um café, né? Ou um vinho. O que ela gosta? Será que ela vai preferir um café ou um vinho? E aí, você vai traçar todo esse rolê. Você quer conversar o que com essa pessoa? Você que vai ter que tomar a iniciativa, entendeu? O que você vai conversar com ela? Você vai falar sobre futebol? Ela não gosta de futebol, ele não gosta de futebol. Você vai falar sobre filmes? O que você vai conversar com ela? Você tem que tá vendo essa carta aqui? Ó? Ela mostra concretude. Então você tem que concretizar alguma coisa. Ah, você está falando que eu tenho que fazer um roteiro para me encontrar? É. Nesse primeiro momento, é um roteiro. Tipo, uma estratégia mesmo. Eu preciso melhorar uma relação. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou ter que fazer uma estratégia, sabe? Para chegar na pessoa e tirar dela o melhor dela. Não estressar a pessoa, entendeu? Fazer com que aquela pessoa, convencê-la de que o que eu tenho para oferecer é bom. Agora, se não for bom, deixa ela em paz, tá? Mas se for bom, se você tem vontade de ser feliz e fazer o outro feliz, cara, vai fundo. Mas se você é ou se a pessoa é uma pessoa que não é boa para você, então não faça isso, tá? Aqui é uma energia coletiva. Então, a impressão que dá aqui é que assim, ó, você vai atrás de uma pessoa, sabe a relação quando a impressão que dá aqui é assim, ó. Sabe quando a relação tá assim, você adora a pessoa te adora, mas sabe quando a relação tá chata? Vocês estão meio sem assunto, vocês estão com planos diferentes. O ano que vem você quer ir para um país, ela quer ficar aqui, ou o contrário. Então vocês estão com energia diferente, assim, sabe? A coisa não tá fluindo legal. Então você precisa encontrar uma estratégia para retomar Então, para chegar, sabe? Para ficar um clima bacana para vocês conversarem e resolverem algumas questões, né? Às vezes com uma boa conversa, né? De algumas horas ali, mudando um pouco o foco, sabe? Saindo um pouco daquela mesmice, daquela rotina, né? Sair um pouco da rotina, né? Para você concretizar esse amor, né? Essa relação, esse relacionamento. Isso pode ser até com um amigo, pode ser com um filho, né? Então, é importante que você envolva, né, essa pessoa numa outra energia para que vocês possam retomar, sabe? Fazer uma retomada, fazer uma coisa diferente, né? Do que vocês vêm fazendo. Tá vendo que essa carta aqui, olha, você tem uma. Aqui, ó. Ela tá toda envolvida, né, com essas raízes ou fumaça, ou seja lá o que for isso. Você que pode imaginar o que seja. Ela está envolvida. Então, envolva essa pessoa, né? Para você concretizar essa relação, né? Para não ficar solto, para não ficar na mesmice, para não ficar chato, né? E aí esse cavaleiro vai cumprir a função dele, que é de ir à luta por essa relação, por essa relação de amor e amizade, né? Então isso é importante, tá? Coloca isso aí na sua ideia de
de melhorar a relação com alguém que você ama, que você gosta, certo? Se você não gosta, se você não quer ficar com a pessoa, não é isso que ele está falando aqui. A energia aqui é de alguém que realmente gosta, tá? E o conselho, o conselho é rei de paus. Então, o rei de paus é uma energia muito boa, gente, porque ele é aquele rei de ação que faz as coisas acontecerem, sabe? Então, veja, aqui a energia toda é para você fazer as coisas acontecerem, sabe? Mesmo que isso seja meio dolorido, seja meio difícil, né? Ou seja muito difícil, você vai encontrar forças para fazer isso, sabe? Então é importante que você faça isso. E toda a energia aqui vai demandar de você conhecimento, estratégia, pensamento, reflexão, meditação, certo? Então, tanto no seu campo do trabalho quanto no seu campo do amor, você aqui precisa, então, mudar mudar o seu foco, mudar a sua forma de pensar. Então, a energia da carta da morte está muito ligada a tudo aqui, sabe? Porque ela está falando assim para você fazer algumas mudanças necessárias na sua vida, né? E aqui o rei de paus, ele diz para você faça sim essas mudanças acontecerem, né? Você usa aqui a sua sabedoria, a sua força de rei de paus. Você usa aqui, inclusive o rei de paus, ele tem uma coisa de sensual também, né? Então, aquela coisa de você ir buscar a pessoa que você ama, resgatar esse amor, sair da mesmice, tem a ver com isso aqui também, né? Essa força sensual, sentimental, até sexual, mas não só isso, isso não é a premissa maior, né? A premissa maior aqui é a relação, é a conversa, é o se dar bem, é o estar feliz, né? O resto é consequência dessa felicidade, né, que você está buscando. Então, o rei de paus traz essa energia de busca e sucesso, né? O rei de paus tem essa coisa, sabe? Ele vai, ele busca, ele faz, ele vai passar por alguns percalços, ele tem pressa, mas ele tem sabedoria também, né? Ele tem pressa, mas tem sabedoria. Então ele não fica brincando de serviço, ele não fica procrastinando. Ele não vai brincar, ele vai levar a sério o negócio, tá? Então isso é muito, muito bacana, tá? Vai fundo aqui com o seu rei de paus, lute pelos seus ideais, mude um pouco a sua forma de enxergar as coisas, né? Tá precisando de mudança aí, tá? A morte sempre tem essa energia de mudança. Certo? Então é isso que eu tenho para quem escolheu a varinha mágica. E é isso. Agora vamos ver para quem escolheu a opção 3. Se você quiser leituras particulares, eu vou deixar tudo lá abaixo do vídeo, tá bom? Um abraço, até mais. Vamos lá então para a terceira opção. Se você se conectou com essa pedra linda aqui, a pedra pirita, é a terceira opção. E vamos lá então para a nossa leitura do nosso tarô celta. Se você quiser leituras particulares, tá? Eu vou deixar tudo descrito aqui abaixo do vídeo, certo? Vamos cortar. Baralhar mais um pouquinho. Eu já embaralho entre uma leitura e outra, eu já dou uma embaralhadinha, sabe? Para não demorar muito, para o vídeo não ficar muito longo. Embora ele já esteja ficando. Esse aqui vai... Mas não é, a energia vai demandar ou mais rapidez ou mais, né? É ela que manda, então a gente só obedece.
a energia que tá aqui, né? Então vamos lá. A gente vai tirar então 3 cartas para a energia geral. 3 cartas para a energia do trabalho, finanças, dinheiro. E 3 cartas para a energia do amor, das amizades, da vida afetiva, né? E uma carta, eu vou tirar daqui do meio, de conselho, tá? É aquela carta que vai fechar ali a nossa leitura, tá bom? Então vamos lá, pedra pirita, tá? Vou deixar ela aqui, em cima dessa caixinha. Ficou bonitinha, né? A nossa caixinha é tão bonitinha, olha, tem um sol, tá vendo? É linda essa caixinha. É a caixinha do tarô. Então vamos lá. Energias gerais. A gente vai ter então o imperador, o 6 de copas e o 8 de ouros. Então, aqui, gente, 8 de ouros, tá vendo? Ouros é sempre pentáculos, né? É sempre aquela ideia de trabalho, de conquista material. E junto com o imperador, isso mostra pra gente que você tá numa energia aí de muito trabalho, né? De busca de trabalho, você quer o trabalho, você quer imperar, imperador, né? Você quer imperar nessa coisa do trabalho, de ganhar dinheiro, de buscar a sua materialidade. Então, essa energia que está muito nessa linha da materialidade, certo? Mas, aqui a gente tem um 6 de copas. O 6 de copas é uma carta muito positiva, mas ela junto com esse imperador, né, e com essa carta de ouros aqui, nos dá uma energia assim de que você está começando a, a pensar nessa mudança, a pensar nesse imperador que está morando aí. Você quer soltar esse imperador, sabe? Você quer liberar esse imperador que está aí dentro, mas porque ele tá contido aí, né? Aqui você tem crianças, olha, então é como se você quisesse crescer, sabe? É como se você quisesse amadurecer. Você tá aqui, ó, né? Numa energia assim de quem tá tendo que segurar ali algumas emoções, alguns pensamentos, né? Porque copas é emoção, né? Então aqui você está segurando aí algumas emoções, mas você quer materializar isso, você não está mais aguentando isso, você quer aqui transformar isso, você quer transformar essa energia aqui que está meio aí escondidinha aí essa criança que está escondidinha aí nesse adulto, né? Quer imperar, quer 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 se mostrar, quer brotar, sabe? Quer se liberar. Então aqui a gente tem uma energia assim de materializar alguma coisa que está reprimida. Então, se você está reprimindo aí alguma coisa, o tarot está dizendo assim, cara, você precisa soltar esses sentimentos, esses pensamentos. Quando eu falo pensamento, gente, me incomoda um pouco, porque não é bem pensamento, sabe? Mas é assim, tipo, transformar essas emoções em palavras, sabe? Para você chegar no imperador. Para você chegar no imperador, você vai passar por essa materialidade para chegar no imperador. Então aqui é como se você tivesse que amadurecer, caminhar ideias, caminhar emoções para chegar no imperador. Então aqui é uma caminhada, é um amadurecimento nas emoções, sabe?
Essa é a energia geral da sua leitura. Então é assim, quero chegar lá, tenho esse objetivo e eu vou caminhar para isso. Então essa é a energia. Vai conseguir? Sim, o 8 de Pentáculos é uma carta muito positiva, né? Ele vai mostrar o caminho para você, ele vai materializar isso. Então, é muito positivo. Então, aqui a energia está muito positiva no sentido assim, de que você vai chegar lá. Só que você tem um caminho para trilhar. Não vai ser num passo de mágica. Você vai ter um caminho para trilhar. Então, a energia geral é essa. Você vai ter que amadurecer, tem um caminho para trilhar para chegar lá onde você quer. A possibilidade de você conseguir isso é gigante, mas é uma caminhada, tá? Mas é muito positivo, são cartas muito positivas, mas mostram que se você não fizer essa caminhada, não vai acontecer, entende? Aí, sobre as energias do seu trabalho. Eu parei um pouquinho porque eu olhei para as cartas, né? E já me conectei aqui com essas daqui. Como aqui fala de uma jornada de amadurecimento para atingir o objetivo, amadurecer os sentimentos, tá, gente? Amadurecer sentimentos, tipo assim, nossa, eu sou apaixonada por aquela pessoa. Mas, cara, ela é muito mais velha do que eu, ou ele é muito mais velho do que eu. Então, se eu chegar lá cheio de paixão, não vai rolar nada. Então, eu preciso amadurecer isso, sabe? Preciso amadurecer essa ideia, esse sentimento, para poder dar certo, tá? Ou, eu quero aquele cargo lá naquela empresa, mas eu tô aqui, tô muito longe daquele lugar, né? Mas eu quero chegar lá, então eu vou tentar, eu vou ter que caminhar para chegar lá e eu vou conseguir, né? E aqui fala muito isso, tá? Porque aqui, olha, você tem o 10 de espadas, né? O 10 de espadas é uma carta. O 10 é sempre um ciclo novo, né? É o final de um ciclo e o começo de um novo ciclo. E o 10 de espadas é o final de um ciclo de muito sofrimento, tá? Para começar um novo ciclo. Só que assim, gente, ninguém acaba um ciclo de sofrimento e começa feliz da vida no outro dia, certo? Um ciclo de sofrimento sempre guarda ali resquícios, consequências, né, pensamentos, lembranças. Então aqui, você tem aqui um ciclo finalizado de sofrimento, mas esse sofrimento ainda vai continuar aí com você. Aí a gente está falando de trabalho. Então, aqui a impressão que dá é que vai acontecer alguma coisa nova aí na sua vida financeira, na sua vida de trabalho. Vai acontecer alguma coisa nova, aí você vai estar fechando um ciclo, tá? Mas isso não quer dizer que amanhã você vai acordar feliz da vida, não. Você vai estar resolvendo algumas coisas, né? E aí, o que sobrar, você vai lidando ali aos poucos com as feridas, certo? É isso que vai acontecer. Você vai resolver as questões, mas as consequências, né? Elas continuam. E como é que eu sei disso? Porque aqui a gente tem o 9 de pentáculos. O 9 de pentáculos está dizendo assim, é sucesso. Você vai resolver suas questões, né? Mas você vai ter que arcar com algumas consequências, não é? Dessas espadas que te feriram aí no 10, né? E aí, olha, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai fazer para resolver essas questões, né? Meditação, tá? Meditação. Você precisa meditar, rezar, se conectar, certo? Todo mundo tem essa fase. Todos nós. E é uma fase ótima, porque ela faz o quê? Ela amadurece. Então, aqui, ó, na energia geral, já vem uma energia assim, olha, você precisa amadurecer. E aqui no seu trabalho, tá falando isso. Tá falando, olha, você tá amadurecendo aqui. Mas para isso acontecer de fato,
você tem que meditar. Por quê? Porque você tem que deixar para trás o sofrimento, mas não é assim fácil para que você concretize novas experiências. E aqui, como eu falo de trabalho, aqui é dinheiro, então para você conquistar o seu dinheiro, para você conquistar o seu cargo, para você conquistar o seu trabalho de sonhos, para você viver uma vida profissional feliz, você precisa meditar, tá? Rezar, se conectar. Eu ia dar o meu exemplo, assim, né? Quando eu tô triste e eu preciso resolver alguma questão, eu preciso pensar em alguma coisa, eu preciso de uma luz para resolver alguma coisa, eu vou para a natureza, gente. É lá que eu me conecto, sabe? Então, eu vou para a beira da praia, eu vou, sei lá, sento na praça, que tem um monte de árvore, assim, que eu me sinta na natureza, entende? Aqui é onde eu moro, eu tenho essas possibilidades, sabe? Tem muita árvore aqui, tem muita praça, tem praia, então eu consigo fazer isso. Então, assim, eu moro aqui muito por isso, porque esse meu meditar aqui sou eu comigo mesma e a natureza. Aí eu consigo, sabe? Aí eu consigo resolver um monte de coisa. Eu ali sozinha, sei lá, 2 horas que eu fique ali sozinha, pensando, às vezes escrevendo, às vezes eu levo meu caderninho e fico escrevendo umas coisas, umas ideias que me vêm. Sabe, eu volto para casa cheia de novidades na minha cabeça, né? Eu comigo mesma. E aí eu vou conversar com outras pessoas, e eu consigo elaborar, eu consigo resolver muita coisa complicada, sabe? Coisas mais complexas, né? Coisas que têm muitas camadas. A gente tem que sempre pensar nisso, tá? Às vezes as coisas têm muitas camadas. Como assim? Tipo, se eu fizer isso, eu posso prejudicar aquela pessoa, ou eu posso me dar mal nesse aspecto. E aí, se eu me der mal nesse aspecto, eu prejudico aqui, eu faço aqui. Então, isso são camadas. Você tem que colocar essas camadas, né? Então, qual é a melhor estratégia para eu não prejudicar aqui, para eu não fazer isso? Então, a vida, assim, fica muito reflexiva, sabe? Então, assim, tem gente que não tem paciência para isso. Mas aqui o tarô tá pedindo para que você tenha, certo? Tá pedindo para que você pare um pouquinho, sabe? Saia um pouco da confusão, né? E dá um tempinho assim para você conseguir resolver as suas questões. Porque você tem um objetivo grande, você quer o imperador, né? Mas você vai demorar um pouquinho para você chegar lá. Então, para você trilhar o melhor caminho, você precisa parar e pensar. Como é que é melhor para você? Ficar escrevendo, ficar falando sozinho, ficar gravando áudio para você mesmo, sentar no banco da praça, se conectar com a natureza de alguma forma, né? Ir para o seu quintal, mora numa casa, tem um quintal, vai lá, pega um banquinho, senta lá, uma cadeira, fica lá escrevendo, pensando no seu problema. Se alguém perguntar o que você está fazendo aí, você fala, eu estou meditando um pouco, preciso parar para resolver umas coisas aqui na minha cabeça, né? Isso é uma coisa bacana. As pessoas às vezes estranham isso, né, na gente. Mas é tão legal. Devia ser normal. Para algumas pessoas é, mas para outras não. Não sei o seu caso, tá? Então a sua vida do trabalho tá assim, tá, gente? Encerrando ciclos, conquistando coisas, porque aqui, ó, essa carta aqui mostra que você vai chegar lá, tá? Assim como aqui também mostrava, né, que você chegaria lá, né? Aqui é aqui veja só, aqui é o 9 de ouros, aqui é e o 8 de ouros, tá vendo? São duas cartas muito positivas, né, no sentido assim de concretizar as coisas. Então assim, você vai conquistar sim, tá? Você vai materializar. Mas para isso, você tem que parar e pensar qual é a melhor maneira. Senão vai ser difícil. Vai demorar mais, sabe? Vida afetiva.
Como é que vai a sua vida afetiva? Nossa. Ás de copas. Bom, copas é amor, é emoção, é sentimento, né? Então, são coisas, são sentimentos aí que estão no início ou numa transformação. Tá vendo? Aqui tem a carta da morte, ó. Então, a carta da morte mostra uma transformação. Então, transformação nas emoções, certo? Então, também existe aqui alguma coisa que você precisa encerrar. Na questão do trabalho, saiu o 10 de espadas, que também é uma carta de encerramento, de novo ciclo. E aqui, o 10 é uma carta de também de novos começos, né? Então, é a morte. Então, morrem algumas coisas para nascerem outras. Na natureza, tudo é assim, né? Uma semente morre para nascer uma planta. Então, aqui está dizendo isso. E olha, é um recomeço, como se fosse um recomeço. Tá vendo? O Ás e a morte me indicam isso. É um recomeço, tá? Então, tem alguma coisa aqui nas suas emoções, nas suas relações afetivas, que precisam transformar. Também, né, mostrando aqui uma coisa que vai mudar na sua vida, né, para alguma coisa começar. Então, a sua vida afetiva está muito calcada aqui, ó, tá? Num recomeço, certo? E aí vem o Hierofante. Quem é o Hierofante? O Hierofante é uma energia de muita sabedoria, de muita, sabe, dogmas, sabe, coisas que são ideias conservadoras, assim, ideias que são difíceis de mudar. Então, aqui mostra que essa transformação aqui que você precisa fazer na sua vida afetiva, esse recomeço, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Você vai precisar aqui usar da sabedoria desse hierofante, tá? Veja que aqui, olha, ele tá aqui como se ele estivesse aqui rezando, né, para essa criança ou ensinando alguma coisa para ela, né? Essa carta mostra essa coisa do ensinamento, sabe? Da conexão com o espiritual. Então, aqui, para que haja essa transformação, e é muito profundo isso aqui, gente. É de uma profundidade absurda. É muita espiritualidade aqui. É uma transformação quase que radical mesmo. Muito espiritual. Dá para sentir essa energia, sabe? Profunda mesmo, com camadas lá embaixo. Então aqui, cara, para você resolver essas questões aqui, você vai ter que buscar muita sabedoria, sabe? Vou até misturar as estações aqui, ó. Não sei se o seu trabalho tem a ver com a sua relação afetiva, mas se tiver, conexão. Conexão com a sua espiritualidade. Ah, eu não acredito muito nisso, eu sou meio... Cara, você precisa repensar isso. Nós somos seres que nos vemos, nos enxergamos, na maioria das vezes, desconectados com a natureza. Eu estava vendo outro dia um videozinho curtinho, mas eu achei tão significativo. A pessoa falava assim: a gente se vê
desconectado da natureza, como se fossem duas coisas, o ser humano e a natureza, sendo que isso não são duas coisas, é uma coisa só. Achei isso muito legal. Então, as conexões que a gente perdeu com o tempo, né? As conexões dos nossos ancestrais. Se você pensar nos nossos ancestrais, né? Sei lá, você pode pensar em comunidades indígenas, você pode pensar em mesmo mesmo os celtas, né? Aqui né? Se você pensar na mitologia celta, cheia de rituais. Se você assistir a um filme, você já vai ver isso, né? Você vai sentir essa energia. Então, assim, a gente está muito desconectado, né? Da nossa ancestralidade, da nossa natureza. Então, da nossa espiritualidade. Então, aqui, essa energia aqui é de reconexão para você transformar uma emoção, um sentimento. Certo? É aquela coisa que é energia, ó. Você tem que sair de uma energia infantilizada, né, imatura, para amadurecer essa energia. Então, meu amigo, meu camarada, a sua força aqui na vida afetiva precisa de muita transformação. Se você não está cuidando bem do seu amor, às vezes até o amor próprio, né? Mas aqui me diz que é o outro, tá? Se você não está cuidando bem do outro, daquela pessoa que você tá ali do seu lado, você não está valorizando essa pessoa, você vai ter que transformar, tá? Vai ter que transformar, vai ter que pensar que a outra pessoa precisa de você, precisa da sua compreensão, precisa do seu carinho. Você tem que parar de maltratar alguém que você ama. Às vezes a gente nem quer maltratar, mas às vezes a gente tá tão cansado das coisas do dia a dia que a gente acaba maltratando. Sabe aquela coisa de responder à mãe e depois falar, putz, ela nem merecia que eu falasse aquilo pra ela? Quem nunca, né? Então, assim, hoje eu sou mãe, mas eu já fui filha. Quer dizer, eu sou filha ainda. Minha mãe me aguenta ainda, às vezes. Então, às vezes a gente fala uma coisa pra mãe atravessado, né? Depois você fala, putz, por que eu fui falar aquilo, né? Aí não custa nada pedir perdão, pedir desculpa, sabe? Falar, eu tava nervoso, me desculpa, não quis dizer aquilo, né? Sei lá, tô falando aqui de uma relação de mãe e filha, mas pode ser qualquer relação, tá? Então, você precisa que tem alguma coisa aí que não tá legal. Tem alguma relação aí na sua vida que não tá legal. Você precisa resolver. Você precisa transformar isso, tá? E vai buscar isso na espiritualidade, na onde você acredita, tá? Ah, eu não acredito em nada. Então vai estudar um pouco, vai ler, vai buscar alguma coisa na sua ancestralidade, buscar alguma coisa no seu passado, nas vidas passadas, sabe? Tá vindo muito forte assim uma ideia de que a gente precisa sempre valorizar os rituais, sabe? A gente esqueceu isso hoje em dia, né? Então valorizar os rituais é muito importante, sabe? Que tipo de ritual? Por exemplo, o casamento é um ritual. Você sai de uma vida solteiro e vai para uma vida de casado. Então, para que haja um momento de marcar essa virada de chave, então é legal você casa, você faz um ritual. Quando você faz 15 anos, faz lá a festa de 15 anos, é um ritual, né? Você sai de uma fase né, de uma criança e vai para uma jovem, certo? E assim vai, tem muitos outros rituais, né? E os povos, os nossos ancestrais têm muitos rituais, né? O próprio Natal é um ritual, se você for pensar, né? Ah, o Natal, a data do Natal, então a gente faz lá
a ceia e tal, é um ritual de renascimento, a Páscoa. Então, a gente ainda guarda alguns rituais, né? E eles são importantes, porque eles marcam a travessia no tempo, certo? Então, eu sinto que aqui você precisa atravessar alguma coisa. Então, quando você faz um ritual, esse ritual, gente, pode ser acender um incenso. Olha o incenso aqui, né? Pode ser acender uma vela, fazer uma oração, fazer um pensamento, sabe? Às vezes pode ser um ritual bem simples, sabe? Ou chamar essa pessoa aí que você tá com problema, sentar para tomar um café, tomar um vinho, tomar um chá, não sei. Tomar um chá é um ritual, né? É, eu tenho alguns amigos que a gente gosta muito de tomar café da tarde, sabe? E, e tem um amigo que ele fala assim, que ele gosta muito do café da tarde porque ele gosta de conversar, desse aconchego, né? Isso é um ritual, né? Muito simples, muito singelo, mas é aí que mora a grande conexão das pessoas, né? Então, quando você realmente quer se conectar com alguém, você senta à mesa para comer, para tomar um café que seja, né? Conversar, qualquer coisa, tentar marcar ali uma posição de carinho, né? Com aquela pessoa. Então, mas só que isso para você nesse momento não está sendo fácil, né? Então, por isso que eu tô falando desse ritual, para você de repente chamar essa pessoa aí que você não está se dando bem, para ter esse ritual, tá? Por que eu tô falando isso? Porque aqui a carta tem o as, né? O as de copas, e ele fala de recomeço. Então, eu não falo aqui de um encerramento. Se eu não tivesse saído essa carta, eu não estava falando isso. Mas aqui tem um recomeço, entende? Então você precisa retomar alguma coisa e transformar. Se tivesse caído só essa carta, podia ser uma coisa assim de você vai ter que finalizar com outra pessoa, finalizar com essa e começar com outra. Mas aqui não, aqui é com a mesma pessoa. É buscar uma conexão com essa pessoa, né? E talvez a espiritualidade possa te ajudar nisso, tá bom? Então pensa nisso com carinho, tá? Mas eu não briguei com ninguém. Mas talvez tenha alguém chateado com você, não sei. E você queira reconexão, né? Se você não quer, tudo bem, mas se você quer uma reconexão, tá? Com essa pessoa. Muito bem. O conselho é o pendurado ou o enforcado, tá? Então, o que é aqui o enforcado? É você olhar as coisas de um outro ângulo, certo? Você está incomodado, porque ficar nessa posição aqui é muito incômoda. Você está incomodado nessa posição, nessa postura aqui que você está de ponta cabeça. Mas em compensação, quando você olha, quando você abre o olho nessa posição, você enxerga as coisas de um outro ângulo. Então, você precisa enxergar as coisas de um outro ângulo na sua vida, tanto na sua vida afetiva como na sua vida profissional, certo? Na sua vida profissional você está terminando aqui um ciclo, né? E na sua vida afetiva você precisa recomeçar alguma coisa, né? E para isso o tarot dá o seguinte conselho, meu amigo, para você sair desse incômodo, você precisa olhar as coisas de um outro jeito. Então faz aquilo que a gente já conversou, né? Para, pensa, medita, né? Busca aí dentro da sua crença alguma coisa espiritual, alguma coisa além, certo? Para você poder enxergar as coisas de um outro ângulo, tá certo? Então é isso. É isso que eu tenho para você. Se você quiser, então, uma leitura particular para ter mais conselhos sobre tudo isso, é só você ler aqui embaixo, abaixo do vídeo eu vou deixar tudo aí para você marcar alguma consulta se você quiser, quando você quiser,
tá bom? Vou deixar também todo o tempo do vídeo aí, dá um joinha se você quiser, se você gostou. E até isso, gente. Um abraço e a gente se vê daqui uma semana. Um beijo.